Alguém, por favor, dá um oi que está visualizando e está escutando perfeitamente, professor? Oi. Alguém? Oi, Soro. Obrigado. Então tá, então a nossa aula, começamos aí com o conteúdo do terceiro trimestre, e o nome do conteúdo chama-se equilíbrio iônico. Quando a gente fala sobre equilíbrio iônico, nós estamos falando em termos de cálculo de pH. A gente vai ter que calcular o pH da substância. Nós vamos ter que identificar se a substância ela é uma substância ácida, se é uma substância básica, se ela é neutra. Nós vamos ter um conjunto de fórmulas, ok? Então, tá aí. Vamos começar a nossa aula. Vou pegar aqui. Vamos seguir em frente. Bom, o que nós temos que saber? O tema do nosso conteúdo é equilíbrio iônico, ou seja, equilíbrio de íons. Quando a gente fala equilíbrio iônico, por quê? Porque a água, a capacidade da ionização da água, ela é extremamente pequena. Ou seja, ela vai se ionizar em H+, mais OH-. E através do cálculo da constante de acidez, a gente identifica a capacidade de uma substância aí de liberar íons em solução. Ok? O professor tirou essa parte toda teórica aí de equilíbrio iônico, coisa e tal, porque geralmente ele tem como conhecimento que o aluno olha e tem uma certa dificuldade para entender. Então, nesse exato momento, eu estou mais preocupado que vocês entendam aquilo que é o mais importante, é saber calcular o pH da substância e saber identificar se uma substância é ácida ou básica, ok? O nome do conteúdo chama-se equilíbrio iônico, porque está diretamente relacionado com a liberação de íons, H+ e OH- em solução, ok? Então tá. O professor colocou aqui uma imagem para ti, para destacar o pH da substância. A gente consegue identificar o pH da substância em relação às cores, tá? E o que vai acontecer? À medida que diminui o pH, o que acontece com a substância? Ora, a substância vai ficar mais ácida. É a mesma coisa que acontece à medida que aumenta o pH, mais básico será a substância. Então, quanto menor o pH, mais ácido ele será, e quanto maior o pH, mais básico será. Bom, e a escalinha aqui de pH é extremamente importante. A gente vai trabalhar bastante a partir de agora. O que nós temos que saber? pH. O pH vai definir se é uma substância ácida ou não. Se bater 7, na verdade, a escala de pH vai de 0 a 14. Se bater 7, o meio é definido como sendo neutro. De 0 a 7, o meio vai ser ácido. E de 7 a 14, o meio vai ser básico. Mas, dando destaque, à medida que vai diminuindo o pH, mais ácido vai ficando a substância. E quanto menor o pH, mais ácido ele será. Ok? Então tá. Essa é a parte legal da história. O que vai vir agora é o quê? A parte das fórmulas. Olha a coisa linda que espera vocês. E o que eu tenho para dizer? Vocês têm que saber todas essas fórmulas. Todas elas. Tá? Ainda está faltando aí a número 12, não está aí, depois o professor vai adicionar ainda a número 12. Tá? Então vocês vão ter que memorizar tudo isso. Na realidade, o professor vai começar a fazer os cálculos e vai começar a mostrar cada uma delas. Vocês, naturalmente, aí vocês vão memorizando. Sem notar, vocês vão memorizar todas essas fórmulas aí. Porque vão ser muitos cálculos que o professor vai mostrar para ti. Bom, não se apavore, tá? Esse susto inicial, porque são fórmulas que vocês têm que saber. Mas, à medida que o professor vai fazendo, vocês vão ver que até que não é tão difícil o negócio. Não é muito fácil, não. Mas também não é muito difícil. Bom, o que nós temos que... o professor tem que iniciar dizendo para vocês. Ora, o significado de pH. O que é pH? O pH significa potencial hidrogeniônico. É a potência ali que a substância tem de liberar íons H+ na solução. Então, pH significa potencial hidrogeniônico. E por que é importante saber o significado de pH? Porque o exercício vai pedir lá, calcule potencial hidrogeniônico. Então, você, meu Deus, o que é isso? Né? Então, o potencial hidrogeniônico é o nosso pH. E o pOH, o que significa pOH? Ora,
potencial hidroxiliônico, em função ali do ânions OH- que é liberado. Então, falou lá, calcule potencial hidroxiliônico, hidrox de hidroxila, tá? Então, isso aí é o nosso pH. Agora, a gente tem que ter em mente que o colchetes, o que significa o colchetes para nós na química? O colchetes significa concentração. Então, o que nós temos ali em H+? Ó, a concentração hidrogeniônica. E o que é concentração hidrogeniônica? É a quantidade de H+ na solução. Então, apareceu lá, calcule a concentração hidrogeniônica, é a concentração de H+. E o OH- significa concentração hidroxiliônica. Determine a concentração hidroxiliônica. Certo? Bom, agora, o professor vai destacar algumas formas para ti. O que acontece? A nossa escalinha, ela vai de quê? Ela vai de 0 a 14. A escala, ela começa com 0, tá? Ela vai a 14. E 7, a gente sabe que é neutro. Então, ou seja, aqui, ó, vai ser o quê? A concentração, e aqui vai ser a concentração. Ou seja, a concentração de H+, ó, a concentração de H+, vezes a concentração de H- vai corresponder a 10 na menos 14. Por que corresponde a 10 na menos 14? Porque a nossa escala vai de 0 a 14. A concentração de H+, vai corresponder a 10 na menos 7. E a concentração de OH- vai corresponder a 10 na menos 7. Ora, mantém-se a base e soma-se o expoente. Menos 7 com menos 7, menos 14. Ok? Porque quando a gente tem 7 aqui, na realidade é 10 na menos 7. Os caras resolveram... Como a capacidade de ionização da água é muito, muito pequena, né? Na verdade é 0,000, são 14 unidades, né? Praticamente de 0, só o 14 fica no finalzinho ali. Como era muito pequeno, os caras usaram o logaritmo aí para transformar esse número muito, muito pequeno em um número inteiro, ok? Mas vamos devagarzinho, professor, devagar. Deixa eu apagar aqui. Opa, já foi, já pro calma. Calma. Menos. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Ok. Então, o que o professor quer destacar para ti? A primeira forma, ela é importantíssima. Para a gente começar, ó. A concentração de H+ vezes a concentração de H- corresponde a 10 na menos 14. A segunda forma, a primeira foi. A segunda também é extremamente importante, ó. A segunda fala assim, que o pH mais pOH é igual a 14, tá? Essas duas são extremamente importantes. Bom, como na parte da ionização da água é extremamente pequena, de liberação de íons H+, e ânions OH-, se usou o quê? O logaritmo. E a gente vai usar a forma do logaritmo? Sim, nós vamos usar a forma do logaritmo. Não te preocupa, porque você vai te mostrar em detalhes e você vai entender, ok? Então, o que vai acontecer? Ó? O pH vai ser o menos logaritmo da concentração de H+. Por quê? Foi em função de pH. pH é H, é hidrogênio. Se for em função da hidroxila, vai ser pOH. Ó. O pOH vai ser um menos logaritmo da concentração de OH-. Essas são as 4 formas. Então, o professor vai repetir várias vezes. E a repetição, você vai verificar aqui, vocês vão memorizar. E não menos importante é a número 11. Ó. A número 11. Que o logaritmo de 10 corresponde a 1. Logaritmo de 10 é 1. Professor, só está mostrando forma. Ainda não estou pegando, não. Calma, a gente vai lá. E vamos começar pelo primeiro exercício, tá? O professor vai começar a fazer cálculos para ti. Mas destaque, o professor vai fazer, mas é extremamente importante que você depois assista a aula e refaça esses exercícios. O professor vai fazer e você vai entender como faz. Depois a gente tenta e não consegue. Bom, então tá. Olha só, o número 1. Qual o pH? Então já está aqui, já começamos pela nossa pergunta. O exercício quer saber qual é o pH. De uma solução cuja concentração hidrogeniônica corresponde a 10 na menos 8. Ó. Então o que significa isso?
que a minha concentração de H+, é igual a 10 a menos 8. E a unidade é o quê? Mol por litro. Mol por litro. A unidade da concentração de H+ é mol por litro. Ok, e agora? Eu tenho lá 10 na menos 8. E o exercício quer saber qual o pH. Qual é o formato para a gente calcular o pH? A forma é a seguinte, ó. O pH vai ser o menos logaritmo da concentração de H+. Essa é a forma, ok? É claro que nem você coloca na calculadora ali o valor do 10 na menos 8, e a calculadora já te dá a resposta. Só que no Enem, no PAV, né, não tem calculadora. Então, o que o professor vai te mostrar? Como é que a gente tira, ó, esse negativo na história? Então, a gente fala assim, ó, o pH vai ser o quê? Aqui não aparece, tem o número 1, ó, tá? Então, a gente vai inverter essa forma. Isso aqui vai lá para cima e o hidrogênio vem aqui para baixo. Então, a gente vai inverter a forma. Vai ficar o quê? Ó? Logaritmo de 1 sobre a concentração de H+. Essa é a nossa forma. Vou repetir, ó. O logaritmo é igual a 1 dividido pela concentração de H+. E agora? A concentração de H+ vale quanto? Ora, a concentração de H+ corresponde a 10 na menos 8. E o que a gente tem que fazer? Ora, nós vamos ter que simplesmente pegar esse 10 na menos 8, ó, e colocar aqui, ó, no H+. Então, como é que vai ficar? Ó, o pH vai ser logaritmo de 1 sobre 10 na menos 8. Ó, o professor destacou aqui para ti, ó. Tem o 10 na menos 8, está colocando aqui no H+. Então tá, o que acontece se eu tenho aqui, ó, 10 na menos 8? Tá negativo embaixo, pula para cima, positivo. Então, o pH vai ser logaritmo de 10, tá negativo, pula para cima, positivo. Ok. O que acontece com esse 8? Esse 8 que está aqui, ó, ele vem aqui para frente, ó, ele vem aqui para frente. Logo, vai ficar o quê? O pH vai ser 8 logaritmo, deixa eu apagar, 8 logaritmo de 10. E o que a gente sabe? Ó, o professor destacou lá na forma. Logaritmo de 10 vale quanto? 1. Você vai ter que memorizar essa informação. Então tá. Então vamos resolver o cálculo. O que a gente sabe até agora? A gente sabe que o pH vai ser o quê? 8 logaritmo de 10. Só que log de 1 vale 1. Então vai ficar o quê? O pH vai ser 8 vezes 1. Isso significa que o pH é 8. Pronto. Se o pH dessa substância é 8, o que nós sabemos? Que 7 é neutro. 7 é neutro. E onde é que está o 8? Está aqui, ó. E sempre à direita, ó, porque à medida que aumenta o pH, mais básica é a substância. 7 é neutro, então significa que essa substância ela é uma substância básica, porque 8 é básico. Ok, tudo bem, tudo tranquilinho. Olha só, só que tem um jeito mais simples de fazer esse exercício. Tem. Olha o quanto o professor demonstrou para ti. É claro que tem um motivo de o professor ter demonstrado isso, mas existe um jeito mais fácil da gente calcular o pH nesse exercício. Vou apagar e vou mostrar. Olha só, o exercício quer saber qual é o pH. Perfeito. Então ele quer saber qual é o pH. E nos dá que a concentração hidrogeniônica, olha só, que a concentração de hidrogênio corresponde a 10 na menos 8. 10 na menos 8. E nós temos que descobrir qual é o pH. Olha só o que a gente vai fazer, o que vocês vão fazer. Simplesmente vão trazer aqui para baixo, ó, 8. Pronto. Está aí feito o cálculo. pH igual a 8. E se o pH igual a 8, aqui é 7, é neutro, 8 significa que ela é uma substância básica. Professor, não acredito que é só isso. Sim, é só isso. Então, por que o senhor mostrou todo esse cálculo? Ora, tem um motivo, e o motivo é o seguinte. Quando eu tenho aqui que a concentração é 10 na menos 8, existe um número na frente, que é o número 1. Não aparece o número 1, ok? Então, toda vez que for o número 1 na frente, a gente pode fazer direto e não tem problema.
Agora, se o número for diferente de 1, aí não tem jeito. A gente vai ter que usar a forma do logaritmo. E por isso que o professor destacou essa fórmula para ti. Ok? Então tá. Então o primeiro exercício foi feito, onde a gente descobriu que o pH dessa substância é igual a 8. Se é 8, é uma substância básica. Se alguém tiver alguma dúvida, não estiver entendendo, tá? Professor aí, por que isso, por que aquilo? Fiquem à vontade. E agora, o que o professor usou? O professor vai repetindo as formas, vai repetindo, para vocês irem memorizando essas formas. Qual é a forma que o professor usou até esse momento? Ora, o professor usou a forma aqui, ó. Primeiro, a 11, que o logaritmo igual a 1. E usou a forma número 3, ou seja, que o pH vai ser o menos logaritmo da concentração de H+. Isso foi em função de pH. Agora, se fosse em função de pOH, seria a mesma coisa, ó. O pOH vai ser o menos logaritmo da concentração de OH- e faria a mesma coisa que fez no exercício que eu acabou de mostrar. Certo? Então, o professor vai fazendo exercício, o professor vai demonstrando novamente as fórmulas, vai repetindo e vai repetindo, até vocês aí memorizando isso, pegando a prática. Bom, vamos fazer mais um exercício que envolve pH, tá? Essa é uma parte da matéria que só tem um jeito de aprender, é praticando, tá? Inicialmente, o professor vai mostrar como é que a gente faz esses cálculos. Então, número 2. O número 2, ele pede assim, calcular o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é 10 na menos 8. Professor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque agora ele não quer saber o pH, ele quer saber o potencial hidróxido iônico. Essa é a pergunta do exercício. E ele nos informa que a concentração hidrogeniônica corresponde a 10 na menos 8. Certo? E o que ele quer saber? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o pOH. Essa é a pergunta do exercício. Bom, se nós temos o H+, o que nós encontramos? Ora, nós encontramos o pH. E agora a gente já sabe, né? Basicamente é só trazer para cá e a gente encontra o nosso pH. Agora, encontramos o pH, só ele quer saber o pOH. Qual é a forma que a gente deve utilizar para encontrar o pOH? Ora, o pH mais pOH, o somatório dos dois tem que dar 14. Por quê? Porque ele começa com 0 e vai até 14. É a nossa escala. 7 é neutro, de 0 a 7 o meio é ácido, de 7 a 14 o meio é básico, ok? Então vai de 0 a 14. O somatório do pH mais pOH, o somatório dos dois tem que dar o quê? 14. Ok. Então, se eu sei que o meu pH é 8, que número que eu vou somar que tem que dar 14? Que número que a gente vai colocar aqui que somado com 8 dá 14? Seis. 8 mais 6, conta nos dedinhos, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6. Então, significa que a resposta desse exercício é igual a 6. Ok? Tudo tranquilinho. Se alguém não estiver entendendo, dá um oi aí, professor, por que isso, por que aquilo. Ok? O professor está tentando demonstrar aí da forma mais simples aí que o professor consegue. Bom, mostrado isso, tá. E essa substância é o quê? Deu 8, ó. Deu 8? Deu 8, porque o pH continua sendo 8. Então, ela continua sendo uma substância básica. Só nós identificamos qual vale o valor do seu pH. Bom, e agora? O que o professor mostrou em termos de fórmula até esse exato momento? Eu vou repetir várias vezes a mesma coisa, tá? Então, o professor mostrou o quê? Mostrou que o logaritmo de 10 é igual a 1, mas não mostrou agora o cálculo do pH, né? Não mostrou aqui que o pH é o menos logaritmo da concentração de H+, tá? Agora, o professor mostrou mais uma forma. E qual foi essa forma? Aqui, ó. Que a forma número 2. Que o pH mais pOH é igual a 14. Então, o professor mostrou mais uma fórmula. Até agora, quais são as fórmulas que o professor mostrou? Bom, mostrou o que é o pH, o que é o pOH, o que é a concentração de H+, né? Foi o que apareceu até agora. Tá? O professor mostrou que o pH é o menos logaritmo da concentração de H+,
E mostrou o número 11, que o logaritmo de 10 é igual a 1. Então, repare que devagarzinho o professor está mostrando para ti essas formas. E repetindo até que você memorize. E vamos para mais um exercício. Deixa eu tomar uma água, que o professor também cansa. Número 3. Então, o exercício quer saber qual é o pH de uma solução cuja concentração hidroxi, ó, agora é hidroxi, tá? Não é hidrogeniônica. Hidroxiliônica corresponde a 0,1 mol por litro. O que tem de importante e de diferente agora? Ora, inicialmente ele quer saber qual é o pH. Essa é a pergunta do exercício. Só que ele nos informa concentração hidroxiliônica. Então agora vai ser o quê? O OH-. Mudou agora. Só que ele está te falando que é 0,1 mol por litro a concentração de hidroxila. Bom, o que acontece? Quando nós temos o número 0,1, nós vamos transformar isso em base de 10. Como é que a gente faz a transformação? A gente vai colocar 10 na menos. Quantas casas tem depois da vírgula? 1. Então vai ser 10 na menos 1. Então, em vez de a gente colocar aqui 0,1, a gente vai já substituir para 10 na menos 1, que é a mesma coisa aqui, 0,1. Ok? Então tá. Então, se eu sei que o OH- corresponde a 10 na menos 1, o que nós vamos encontrar? Ora, eu vou encontrar o pOH. E isso é importante destacar. Se eu tenho OH-, eu encontro o pOH. Eu não encontro o pH inicialmente, ok? Então tá, e quanto é que vale o pOH? Como eu tenho 10 na menos 1, é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 1, eu posso fazer direto, não tem problema. Vamos fazer direto. Então, esse menos 1 vem para cá, então o pOH vale 1. Só que o exercício quer saber o quê? Quer saber o pH. E qual a forma que a gente vai usar? Ora, o pH mais pOH é igual a 14. Até para a gente escrever diferente, olha só. pH mais pOH, o somatório dos dois tem que dar 14. Se eu sei que o pOH corresponde a 1, quanto é que vai valer o pH? 13. 13 mais 1, 14. Pronto. E agora, essa substância é uma substância ácida ou uma substância básica? Ora, o pH é 13. 13 está aqui. Lembrando que 7, a substância ela é neutra. Então, pronto. Sei que essa solução ela é uma solução básica, porque o pH corresponde a 13. Então, tá. Vamos seguindo devagarzinho e sempre. E, de novo, vem fórmulas para vocês. O professor está mostrando. Oh, meu Deus do céu. Vamos embora. Então, quais são as fórmulas que o professor mostrou até agora? Repetição leva à memorização. O professor mostrou a fórmula número 2, onde o somatório do pH mais pOH é igual a 14. E mostrou que, para a gente calcular a concentração de H+, na verdade, o que eu só quero destacar para ti é o seguinte. Se eu sei que a concentração de H+ corresponde a 10 na menos 8, eu sei que o meu pH vale quanto? 8. E se eu sei que a minha concentração de OH- corresponde a 10 na menos 8, eu encontro o meu pOH, que vale 8. Certo? Tudo bem? Então tá. Então, feito isso, destacando isso, vou apagar aqui. O que mais o professor já mostrou de fórmula? Vamos repetir? Então, vou pegar aqui. Então, o professor mostrou até agora que o pH é o menos logaritmo da concentração de H+, que o pOH é o menos logaritmo da concentração de H-, que logaritmo de 10 é igual a 1, tá? Não esquecendo que a concentração de H+ vezes a concentração de H- tem que ser 10 na menos 4. Ah, professor, tá chato, tu tá repetindo demais. É para tu memorizar. É cansativo para mim ficar repetindo. Mas o objetivo é você memorizar esse monte de forma que não é fácil, não. Não tem outro jeito, tem que usar essas formas, tá? Bom, na verdade a gente vai conseguir usar a regra de 3 ali quando o assunto envolve volume.
Mas o resto tudo vai ser aplicação de fórmula, não tem jeito. Bom, vamos seguir em frente e vamos fazer o exercício número 4. E o número 4 pede o quê? Calcular o pH, é o que o exercício quer saber, vou fazer em vermelho agora. Ele quer saber qual é o pH de uma solução de 0,1 mol de quê? De ácido clorídrico. Então, se é ácido clorídrico, vai ser o quê? A concentração de H+. E quanto equivale a concentração? 0,1 mol por litro, ok? Por enquanto a gente não vai usar a unidade, então deixa ela de fora. O que a gente sabe? Ora, que 0,1 é a mesma coisa que 10 na menos quanto? Uma casinha? 10 na menos 1. Já vou substituir aqui, ok? Então, eu sei que aqui é 10 na menos 1, certo? Bom, só que tem um detalhe. Repare que aqui tem o alfa. Quando o alfa, ele está dizendo que esse ácido é extremamente forte. E a gente tem que transformar esse alfa em um número inteiro. Por quê? Se ele está dizendo que o alfa corresponde a 100%, nós temos que dividir isso por 100. E nós temos que encontrar um número inteiro. E 100 dividido por 100 é igual a 1. Isso significa que o nosso alfa, que é 100, ele é igual a 1. E por que isso é importante? Porque, na realidade, essa forma aqui da concentração de H+, é a seguinte. A concentração de H+, é a concentração molar vezes o alfa. Mais uma fórmula, professor? Mais uma fórmula. Para a gente calcular a concentração de H+, é a concentração molar vezes o alfa. Então tá. E agora? A gente sabe que a concentração molar, o professor já mostrou para ti, ó, que vale 10 na menos 1, certo? Porque 0,1 é a mesma coisa que 10 na menos 1, ok? Bom, então, a concentração de H+, vai ser o quê? A concentração molar, que vale 10 na menos 1. Bom, aqui, o meu alfa vale 1, então vou colocar aqui, ó, vezes 1. Bom, só que tem mais um detalhe. Repare que o ácido clorídrico aqui, ó, tem apenas um hidrogênio. A gente tem que montar a reação de ionização desse ácido. HCl, ó, o que acontece? E aí vem o conteúdo do primeiro ano. Porque tudo que a gente aprende, né, no primeiro ano, vem no segundo ano também, né? Então, ou seja, o conhecimento ele é acumulativo. É uma partezinha que vocês não prestavam muita atenção mesmo, né? Ou seja, vocês tinham uma dificuldade muito grande para dizer que o HCl ficava o quê? Em H+, mais Cl menos. Que dificuldade vocês têm em separar esses dois. Não adianta, professor, assim, separa esses dois e coloca o hidrogênio. Peraí, deixa eu pegar aqui. Né? Ó, o hidrogênio ele é mais 1, o outro é menos 1. Separa. Mas por algum motivo vocês têm muita dificuldade de separar esses dois. Por quê? Porque o HCl, ó, ele se ioniza em H+, mais Cl-. Como esse ácido tem apenas um hidrogênio, ó, ele vai liberar apenas um hidrogênio. Isso vai ser extremamente importante. Por quê? Porque aqui nós temos 1 mol de ácido clorídrico, vai liberar apenas 1 mol de íons H+. Então significa como se fosse multiplicar aqui por 1. Agora, se o ácido não fosse o ácido clorídrico e fosse um ácido sulfúrico, por exemplo, ó, um ácido, um H2SO4, significaria que ele liberaria quantos hidrogênios? Ele tem 2 hidrogênios, então ele liberaria 2 hidrogênios. Na realidade, 1 mol de ácido sulfúrico liberaria 2 mols de hidrogênio. Isso significa que a gente teria que multiplicar esse alfa aqui, ó, por 2. Mas não é o caso, não é o caso desse exercício. Vem no futuro, mas não é o caso. Bom, então, o ácido clorídrico só tem um hidrogênio, não vai alterar nada. O professor vai mostrar para ti tudo de novo, para você não ficar em dúvida. O que o exercício fala? Calcular o pH. Então, ele quer saber que a gente calcule o pH, ok? De uma solução onde é 0,1 mol de ácido clorídrico. O que a gente tem que saber? Que a concentração de H+, é igual à concentração molar vezes o alfa. Por que a gente vai usar essa fórmula? Porque aqui, ó, o exercício nos informa esse alfa. Quando é 100%, a gente divide por 100, então a gente sabe que esse alfa corresponde igual a 1. Então, o alfa é igual a 1. Bom, a concentração molar, ele fala que vale quanto? 0,1. A gente vai transformar, que é a mesma coisa que 10 na menos 1. E agora a gente vai substituir na fórmula. Então, o que acontece? A concentração de H+, vai ser o quê? Concentração molar vale quanto? 10 na menos 1. E o meu alfa vale 1. Claro que não vai alterar nada, sei disso, tá? Mas para outros exercícios,
esse procedimento, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Bom, e agora, como é que se faz esse cálculo? Ora, 10 na menos 1 vezes 1 corresponde a 10 na menos 1. E quanto equivale o pH nessa solução? Ora, é só levar para lá, o pH vale 1. Se o pH é igual a 1, essa substância, ó, lembrando sempre como base aqui a substância neutra, então significa que essa substância é ácida. Claro que é ácida, porque é o ácido clorídrico, tá? Mas nem sempre vão dizer qual é o ácido. Então a gente vai ter que calcular o pH para dizer se a substância é ácida ou não. É isso aí, pessoal. Por isso que o professor diz assim, vocês vão ter que assistir essa aula novamente, vocês vão ter que praticar para vocês aprender, ok? O professor está mostrando o procedimento aqui, passo a passo, mas tem que assistir a aula e tem que refazer para quem quiser aprender o conteúdo. Bom, feito isso, agora o professor vai destacar a forma. Qual foi a forma que o professor usou de diferente a partir desse momento? O professor usou essa forma aqui, ó, a forma número 5. A concentração de H+, é igual à concentração molar vezes o alfa. Isso foi em função de ácido. Se fosse em função da base, seria a mesma coisa, ó, só que não seria H+, seria OH-, que é igual à concentração molar vezes o alfa. Então, um A aqui, porque eu não sei por quê, porque o sistema troca o alfa, tá, por A, automático, assim, troca, porque ele quer. Tá? Aqui é alfa e não um A. Certo? Então, tá. Então, mais uma fórmula, ó. Você vai repetir. A concentração de H+, é a concentração molar vezes alfa. O que nós vimos até agora de forma, repete, professor. Nós vimos que a concentração de OH- vezes a concentração de H+, corresponde a 10 na menos 14. Nós vimos que o pH mais pOH é igual a 14. O professor destacou para ti que logaritmo de 10 corresponde igual a 1. O professor destacou para ti, ó, que a concentração de H+ é a concentração molar vezes o alfa. Além disso, o professor também destacou para ti que para a gente calcular o pH vai ser o menos logaritmo da concentração de H+. Só que a gente troca esse negativo transformando ela em logaritmo de 1 sobre a concentração de H+. E a gente vai substituir esse hidrogênio e a gente vai fazer o cálculo. Tá? Então, foi as formas que até esse exato momento o professor te mostrou. Nesse exato momento, vocês vão colocar aí a palavra presente para o professor ter o controle. Quem estava assistindo a aula até esse exato momento. Você tem aí 20 segundos, fique à vontade para escrever a palavra presente. Professor, estou assistindo a sua aula. Estou tendo dificuldade, mas estou assistindo. Mas vai assistir de novo essa aula, você vai entender. É só pedir para o professor repetir quantas vezes. Assiste o vídeo, eu vou repetir quantas vezes for necessário, tá? Para você entender. Ok. Escrever a palavra presente. Então tá. E o professor vai fazer o último exercício da nossa aula de hoje. E o exercício número 5 fala o seguinte: calcular o pH, então é o que ele quer saber, de uma solução de 0,05 mol por litro de quem? De ácido fúrico. Quem é o ácido fúrico? O nosso ácido fúrico é o H2SO4. Ok? Esse é o ácido fúrico. Olha só como exercício, às vezes a gente tem que saber qual é a forma dos ácidos, o conteúdo do primeiro ano. Bom, o que acontece? Esse ácido, quantos hidrogênio vai liberar? Vai liberar 2 hidrogênios. A gente fala assim, ó, 2 mols de hidrogênio que ele vai liberar. E ele fala assim, uma solução de 0,05. E está dizendo que a nossa concentração molar vale 0,005. Ver se vai dar o tempo para fazer esse exercício, não sei. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes, a gente vai pegar esse 5, vezes 10 na menos. Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 3. O professor transformou esse número em vírgula em base de 10, ok?
Então, nós sabemos que a concentração molar corresponde a 5 vezes 10 na menos 3, certo? Nós sabemos que é o ácido sulfúrico, e esse ácido, ele libera o quê? 2 hidrogênio. Então, apagando aqui, vamos seguir em frente. Na verdade, eu nem sei se... Pessoal, não vai nem dar para eu mostrar para ti como é que faz esse exercício, tá? Porque esse exercício é um pouquinho maior. Mas eu só vou dar uma introdução. Bom, o que que acontece? Ora, a concentração de H+, o professor já destacou para ti, né? Que vai ser a concentração molar vezes o alfa. Ok. Então, a concentração de H+, vou botar um botão muito grande. A concentração de H+, é o quê? A concentração molar vale 5 vezes 10 na menos 3. O nosso alfa, ele nos informou, não informou. É um ácido forte, ácido sulfúrico. Se não nos informou, não se preocupa. Vale 1. Ok? Bom, o que, que vai mudar nessa história? E 5 vezes 10 na menos 3 vezes 1 é ele mesmo, então nem vou perder mais tempo. A mudança está aqui, ó. O número que está na frente. O número que está na frente não é o número 1, é o número 5. Nesse caso, nós somos obrigados a usar a forma do logaritmo. E qual é a forma do logaritmo? Ó, o pH vai ser o menos logaritmo da concentração de H+. Nós vamos trocar esse negativo invertendo a fórmula. Então, como é que vai ficar a fórmula? O pH vai ser logaritmo de 1 sobre a concentração de H+. Certo? Ok. E agora, como é que a gente... Só vou apagar aqui, porque senão fica meio poluído. E agora, como é que a gente vai calcular? Ora, o pH vai ser logaritmo de 1 sobre... Quanto equivale o H+? Ora, o H+, vale 5 vezes 10 na menos 3. Então, a gente vai colocar aqui no lugar do H+, 5 vezes 10 na menos 3. E o que, que vai mudar agora? Vai mudar o seguinte. A gente vai ter que pegar inicialmente, ó, esse 10 na menos 3. E a forma vai ficar assim, ó. O pH vai ser logaritmo, inicialmente, desse número aqui, ó. 10 na menos 3. Ok? Menos logaritmo do número que está na frente, que é 5. E o que, que vai acontecer? Ora, o pH vai ser esse número 3 que está aqui na frente, aqui em cima. Ó, opa, o professor errou. Aqui tem um errinho, ó. Porque se está negativo, pula para cima, positivo. Ó. Ele fica aqui, ó, positivo. Esse número 3 que está aqui, ó, vem para frente, onde vai ficar o quê? O pH vai ser 3 logaritmo de 10 menos log de 5. Então, o pH vai ser o quê? 3 vezes. Quanto é que é log de 10? Ora, log de 10 corresponde a 1. Então, vai ser 1. Menos logaritmo de 5. O exercício não informou quanto é que é o log de 5. Deixa eu ver se eu descubro quanto é que é o log de 5. Esse exercício número 5... Eu não sei quanto é que é o log de 5. Bom, eu vou dizer que é 0,7, tá? Eu vou dizer que log de 5, o exercício vai nos informar aqui, ó, que o log de 5 corresponde, depois eu vou descobrir qual é o log de 5 e eu mostro para vocês na próxima aula. Então, digamos que o exercício fala que o log de 5 corresponde a 0,7. Então, log de 5 vale 0,7, vai ser menos 0,7. Então, o pH vai ser o quê? 3 menos 0,7. Isso significa que o pH corresponde a 2,3. Tá? Então tá aí. Tá aí o cálculo do pH quando a gente tem que usar a forma do logaritmo. E se o pH é igual a 2,3, tá? Então significa que ela é uma substância ácida. É claro que fica fácil, porque eu sei que a substância é o ácido sulfúrico. Pronto, nesse exato momento, o professor vai repetir esse exemplo, tá? Vai começar a nossa próxima aula de quinta-feira a partir desse exemplo, certo? Então tá, por enquanto, acabou a nossa aula. Então, parar a gravação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade.